Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia de São Patrício, o padroeiro da Irlanda e da cerveja. E em homenagem a ele, acontecem as festas de St. Patrick's Day. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E hoje vamos falar sobre imposto de renda de 2023. Vamos saber o que mudou em relação ao ano anterior. Nosso convidado de hoje é o mestre em economia, contador, diretor operacional do Grupo Fortes, Evaneira Aguiar. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. Estamos aqui tentando trazer esclarecimento, do imposto de renda para os nossos espectadores, ouvintes, enfim, todos que nos assistem. Seja bem-vindo, Evaneira, a esse lugar que já é seu. E você também já pode enviar sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que vamos ler e eu vou responder aqui no programa. Fique aí, já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e participa mandando a sua mensagem através do WhatsApp. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube, Facebook e nos canais da NET, Vivo, Claro e Tubarão. Bom, vamos para a primeira pergunta da noite, então. Uma pergunta que muitos telespectadores querem ouvir. Quais as novidades do imposto de renda desse ano, Evaneira? Bom, João e a todos, infelizmente a grande novidade que todos nós esperávamos, que seria uma atualização da tabela do imposto de renda, valendo já para este ano, não aconteceu. Mas a Receita Federal, então, apresentou aqui algumas novidades bem importantes que eu vou destacar. A primeira delas foi o prazo, o início para fazer a entrega da declaração de imposto de renda 2023, base 22, começou agora no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Então, ganhamos mais um mês no final, mas diminuiu esse prazo aqui no início. Por que isso? A Receita quis cruzar dados e informações para justamente estimular a entrega da declaração pré-preenchida, que é aquela que já busca dados informados aí por exemplo, DIRF, de empregadores, de MOB, de operações imobiliárias, de MED, de despesas médicas, o Carnê-Leão Web, previdência privada, operações imobiliárias, doações. Aí tem uma outra grande novidade, criptoativos. Então, aqueles que não declaram ou esqueceram de declarar criptoativos, este ano vai vir pré-preenchido pela Receita Federal. Contas bancárias também, se a pessoa já informou lá o CNPJ, agência, banco e conta, já vai vir preenchido na sua declaração. Aí é uma grande novidade. Operações em bolsa também, que qualquer pessoa até o ano passado, a declaração do ano passado, que tivesse operação em bolsa, estava obrigado a fazer entrega da declaração. A partir deste ano, somente quem fez venda acima de R$40 mil ou teve, a qualquer valor, ganho com operações de venda de ações na bolsa, Autorização de acesso, uma outra grande novidade,
para estímulo de uma pessoa. Normalmente, as famílias têm lá alguém conhecido que faz a declaração ali para as pessoas da família. Então, essa pessoa poderá receber das pessoas que fazem de até 5 pessoas uma autorização através lá do meu imposto de renda, que a pessoa usa o GovBR dela, e através dessa autorização, essa pessoa poderá fazer a declaração em nome deste que a autorizou. Restituição por PIX CPF também vai ser prioridade a partir deste ano, então entrou na lista de prioridades para restituir. Pagamento também vai ser possível via PIX. É possível débito em conta desde a primeira cota, se a pessoa entregar a declaração até 10 de maio. Também tem um campo específico para pensão alimentícia, porque até então a pensão alimentícia era um campo de rendimento tributável. A partir do ano passado, então, essa renda de pensão alimentícia passou a ser isenta, então tem um campo específico. Os bens foram agrupados. Enfim, vai ser exigido também o código de negociação em bolsa, para quem faz operação em bolsa, e a matrícula SEI dos imóveis em construção. Então, uma série de mudanças na declaração deste ano. Inclusive, eu quero fazer um adendo, Evanir, que eu ouvi tu comentaste em um outro programa que tu participou, que é em relação ao PIX, que o PIX tem que ser em nome realmente do CPF. PIX CPF. Quem não tem o PIX CPF, por exemplo, usa o número do celular, conta de e-mail, este não poderá ser utilizado. Então, a pessoa poderá mudar lá o código do seu PIX no seu banco para o PIX que seja o número do seu CPF. É a única forma, então, de restituição via PIX, é o PIX CPF. É vantagem porque muitas pessoas às vezes acabavam mudando de conta durante o ano, não tinha, daí não, ia receber, já não recebe, tinha que ligar para o Banco do Brasil para receber. Exatamente. Agora, se mudou de banco, mantém a chave, o CPF, tu pode continuar, não vai ter problema, né? Certo, então. E em relação à tabela do imposto de renda, haverá mudanças? E essas mudanças já vão valer para a declaração, então, deste ano de 2023? Infelizmente, a mudança que está anunciada, que é uma atualização da tabela do imposto de renda na faixa isenta, que será R$ 2.112, só valerá a partir de maio de 23. Então, só vai ter impacto na declaração de imposto de renda lá do ano de 2024, base 23. A promessa do atual governo será, né, de uma isenção até R$ 5.000. Mas sabemos que pela defasagem da atualização da tabela, essa isenção já estaria próxima aos R$ 6.000. Veja bem, eu não estou falando um benefício para o contribuinte, somente uma atualização pela inflação do período. Mas não vale para este ano, somente para o ano que vem. Lembrando que quando não se atualiza, na verdade, está fazendo um aumento de imposto, né? Sim, porque a pessoa tem o seu salário atualizado, não é? E aí, essa atualização salarial poderá obrigar essa pessoa a fazer a entrega da declaração. O valor da isenção deste ano é o mesmo do ano anterior? Continua R$ 1.903,98. Perfeito, obrigada. Vezes 13 ou 12. Né? Bom, para quem nunca declarou e que vai começar a declarar esse ano, quais cuidados deve ter? Certo, João. Bom, quem nunca fez ou não estava obrigado a entregar a sua declaração de imposto de renda, a primeira sugestão, dica que eu dou é utilize a declaração pré-preenchida da Receita Federal. Já é uma primeira dica. Cria lá a sua conta GovBR, nível prata ou ouro, né, necessário. Com isso, a pessoa poderá buscar essas informações diretamente da Receita Federal. Né? Se a pessoa quiser utilizar o programa, que também é possível fazer, instalar o programa na sua máquina, poderá começar do zero ou também importar lá do ECAC da Receita Federal do meu imposto de renda. Mas o que a pessoa tem que cuidar? Primeiro, rendas, importante todas as suas fontes de renda, rendimento, trabalho assalariado, rendimentos de aluguel, rendimentos isentos também, aí quem recebe uma pensão, uma doação, rendimentos de aplicações financeiras, bens, muito importante, declarar seus bens, assim como bens, direitos e, inclusive, dívidas. Então, a pessoa tem que ter todos esses dados e preencher os dados no início do ano, porque ela nunca declarou. Quem já declarou, segue fazendo só no final do ano, mas quem nunca declarou, tem que declarar no início do ano, em 1º de janeiro do ano, ou 31 de dezembro de 21, e fazer a informação
dos dados no final do ano. Então, esse é basicamente o cuidado para quem nunca declarou. Realmente são informações muito importantes. Mas quem tiver alguma dúvida, né, de seguro, melhor coisa é procurar um contador da sua confiança, que ele vai estar lhe ajudando a fazer a declaração. Eu tenho para indicar fotos. É ótimo, gente. Continuando por aqui, então. Como saber qual o melhor modelo de declaração para entregar, Evanir? A completa ou a simplificada? Certo. Primeiro vamos falar o que é uma declaração simplificada. O governo permite, então, que sobre a renda que a pessoa teve, rendimento tributável, se faça uma dedução de 20% da base de cálculo do imposto. Por isso que é chamado simplificada. Porém, temos o outro modelo, que é o modelo completo, onde a pessoa informa todos os seus rendimentos, todas as suas despesas, e o programa calcula, então, a sua base do tributo do imposto de renda. Minha sugestão para as pessoas que têm dúvidas sobre qual é o melhor modelo é: faça pelo modelo completo. Informa todas as suas rendas, todas as suas despesas, informa dependentes, despesas em geral. E no final, o próprio programa, nesse caso, é muito amigável e vai ter um quadro resumo. E a pessoa poderá optar por qual modelo. Então, a dica que fica é: faça pelo modelo completo e depois, no final, faz a escolha. Bom, e uma pergunta que muita gente tem é: quais as despesas podem ser deduzidas? Tem algum limite de valores? Bem, nós temos algumas despesas que são dedutíveis, aí eu vou trazer aqui, que tem limites. Por exemplo, dependente, aproximadamente R$ 2.275. Quando se informa o dependente, essa despesa já é automaticamente informada, R$ 2.275. Despesa com educação também tem um limite, R$ 3.561 para cada dependente ou do próprio contribuinte. Previdência privada, o PGBL, 12% então do rendimento tributável anual pode ser deduzido. Mas nós temos ainda algumas despesas que não têm limite de dedução. Aí eu trago a pensão alimentícia, que é o valor definido em acordo ou judicial, e aí não tem limite, é o valor definido nesse acordo. Despesas com saúde, aí vale hospitais, clínicas, dentistas, médicos, entre outros. Neste caso não tem limite de dedução. Também temos aí doações que a pessoa fez ao longo do ano para os fundos da criança e adolescente, fundo do idoso, cultura e esporte, entre outros. Então, trago aí essas despesas que são dedutíveis. Depois tem alguns casos muito específicos. Falando um pouquinho mais sobre filhos, até que idade pode se declarar um filho como dependente, então, Evanir? Muito bem. Bom, o filho, via de regra, é até os 21 anos que ele pode ser declarado como um dependente. Porém, se ele é estudante nível técnico, ensino médio ou mesmo universitário, até os 24 anos ele pode ser informado como dependente dessa pessoa. Vou trazer aqui outros casos que também podem ser declarados como dependentes. O incapaz, de qualquer idade, o filho, enfim. Neto, bisneto, de qualquer idade, desde que a pessoa tenha a guarda judicial. O cônjuge, naturalmente. Menores, que a pessoa detenha a guarda judicial. Avós, bisavós, sogros, sogras, pais, desde que a renda anual não ultrapasse R$ 22.847. Então, todos esses podem ser informados como dependentes. E as suas despesas também informadas. E no caso, dentro do sistema, tem um lugar que tu possa anexar esses documentos, eles são necessários? Porque como que tu vai provar que tu tens a guarda? Não. A declaração, ela não exige que se apresente nenhuma documentação. Poderá o contribuinte ser chamado pela Receita Federal, em caso de malha fina, para apresentar a comprovação de que a pessoa detém aquela guarda. Entendi. Então, posso declarar, eu poderei ter que apresentar a comprovação e a Receita chama. Perfeito. Bom, Ivani, e quem teve um valor de imposto de renda retido num mês durante o ano, mas não teve um valor, a renda total para ser obrigado a declarar? Nesse caso, ela tem que declarar mesmo assim? E se não entregar, tem alguma consequência? Muito bem. Bom, é muito normal acontecer isso. Por exemplo, a pessoa trabalhou janeiro, fevereiro, março e foi desligada do trabalho. E naqueles 3 meses a pessoa sofreu retenção de imposto de renda no seu salário. Mas digamos que no total do ano deu R$20 mil. R$20 mil é menos que os 28 mil que torna obrigado.
Neste caso, a pessoa não precisa fazer a entrega da declaração e não vai ter nenhuma consequência legal, por exemplo, de ter o seu CPF lá pendente. Mas, se ela não fizer a entrega da declaração, por sua vez, ela não vai restituir este valor. Então, quem teve retenção de algum valor na fonte, somente vai receber de volta se fizer a entrega da declaração. Então, consequência legal não tem, mas não vai receber de volta esse valor. Às vezes, tipo, nas férias, né, recebe um pouco mais, no 13º recebe um pouco mais, mas daí tem retenção, mas não acaba, pode não chegar ao limite para ser obrigado. Exatamente. E, Evaneiro, quais as vantagens e desvantagens, então, de entregar essa declaração no formato online, no meu imposto de renda ou no ECAC da Receita Federal? E o que precisa para fazer essa entrega? Certo. Bom, esse é o grande momento que a Receita Federal está estimulando as pessoas a fazerem a entrega pelo modelo pré-preenchido, diretamente no ECAC ou mesmo no aplicativo. Meu imposto de renda pode ser feito pelo celular. Agora, eu estava aqui auxiliando um colega aqui da técnica a fazer a sua declaração pelo aplicativo, meu imposto de renda diretamente no celular. Então, o que é necessário? Ter a senha do gov.br, que também pode ser obtido tanto na internet quanto no aplicativo gov.br. A pessoa tendo o nível prata ou ouro, ela vai ter todos os acessos a fazer a sua declaração pré-preenchida lá no meu imposto de renda. Cuidados que tem que ter. As informações que vêm lá do ECAC da Receita Federal são as declarações prestadas pelas pessoas jurídicas que fizeram entrega de alguma declaração. Mas, digamos que a pessoa tem uma pensão alimentícia judicial que ela paga e alcance diretamente para o seu filho e não passe por nenhuma empresa. Neste caso, a pessoa vai ter que ir lá informar. Renda de aluguel, quando é direto com o locador do imóvel, tem que informar. Assim como despesas que eu posso ter pago por uma pessoa física, não veio na pré-preenchida. Então é importante revisar se tudo que a pessoa teve de despesa ou renda está lá na declaração pré-preenchida. Então, muito cuidado, que poderá cair em malha por este motivo. Importante o pessoal de casa que quer fazer essa senha do gov.br, né, que faça logo, né, não deixe pro final, que às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes a pessoa não tem muita facilidade para gerar essa senha, tem que ser via acesso bancário, tem que ser via a biometria lá do título, ou mesmo pela CNH, e a pessoa pode ter alguma complicação. Então, quem quer fazer, faça logo. E é relativamente rápido se tiver ali o aplicativo, o gov.br no seu celular. Agora o sistema já está funcionando direitinho, porque eu lembro que tu comentou em um outro programa que no primeiro dia teve um congestionamento, não foi, Evaneiro? O aplicativo Meu Imposto de Renda, ele deu uma trancadinha, mas já está funcionando. Insista que funciona. Perfeito. Bom, última perguntinha antes do intervalo. Quem é profissional liberal e tem uma renda que varia ao longo dos meses, né? O que deve fazer para não ter problemas com o leão? Certo, o profissional liberal que trabalha tanto para empresas quanto para pessoas físicas, mas mais para pessoa física, porque a empresa já faz a retenção na fonte, ele deve acessar, então, lá no ECAC da Receita Federal, através da senha GovBR ou mesmo com o certificado digital, e lá acessar o meu imposto de renda Carnê Leão Web. O Carnê Leão Web é uma ferramenta que o profissional liberal tem, onde ele vai informar a sua renda, então informando todos os dados que são solicitados e as despesas que ele tem, que a Receita também informa quais despesas são passíveis de dedução, e o próprio sistema então vai gerar um DARF todos os meses. Então, o profissional liberal que tem renda tributável, naturalmente, né, porque o sistema só vai gerar o DARF se tiver imposto de renda. E aí deve pagar todo o final de mês seguinte. Então, muito cuidado, o profissional liberal não basta informar que teve tanto de renda no ano, porque ele poderá ser cobrado de multa e juro, porque vence sempre no final do mês seguinte. Não adianta pagar agora, tudo na declaração de imposto de renda, que ele poderá ser cobrado a multa e o juro. Nós vamos fazer então um rápido intervalo de 30 segundinhos, já voltamos com o papo certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda.
mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e hoje estamos falando sobre Imposto de Renda em 2023. Aqui falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Te convido a nos seguir nas redes sociais, enviar suas perguntas ou comentários pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Bom, quais os cuidados que deve ter em relação à declaração da pessoa falecida? Deve ser entregue e por quem? Muito bem, João e telespectadores. É uma situação bem, infelizmente, não é? No momento da perda, ali, muitas vezes a família fica meio sem saber o que fazer diante daquela situação. Eu digo que depende o que fazer, certo? Digamos que o falecido, então, a falecida não deixou nenhum bem a inventariar, enfim, não deixou nem uma herança, nesse caso, seu CPF será baixado. Mas se a pessoa deixou algum bem, algum direito, neste caso, temos duas declarações que podem ser entregues. Se a pessoa faleceu e no ano que ela faleceu não houve ainda a finalização do seu inventário, neste caso, não houve a finalização do inventário. Neste caso, a declaração é a declaração de ajuste anual. Não é a declaração final de espólio, que só deve ser entregue quando o inventário foi finalizado, saiu a partilha e os bens, então, do falecido será declarado para quem vai cada parcela dos bens. Então, o inventariante, João, é a pessoa responsável por fazer essa entrega. E quando há, então, a abertura desse inventário, há, então, essa formalização da pessoa, que normalmente é alguém da família, que será o responsável. E na declaração, então, de ajuste anual, lá na ocupação vai se informar o código 81, que é espólio. Com isso, vai abrir um campo que vai aparecer o CPF e o nome do inventariante, que é a pessoa responsável por, então, fazer a entrega da declaração. Muitas vezes, essa pessoa que faleceu, ela deixa bens e esses bens podem estar alugados, por exemplo. E há uma renda. Então, pode uma pessoa falecida ou CPF ser obrigada a pagar imposto? Pode. E é muito comum, inclusive. Agora, chegando o momento de fazermos a interação com a nossa audiência, eu vou ler primeiro um comentário e depois uma perguntinha, então. O final 8315 escreveu: boa noite, muito boa a pauta de hoje do programa. Informações são sempre de grande valia nesse momento. Parabéns pelo tema, que será de aproveitamento total. E agora, uma perguntinha que chegou aqui. Meu nome é Nicolau, sou de Porto Alegre. A situação é: estou com um implante de stents no coração e fui curado de um câncer. Pergunta: posso me declarar isento do pagamento do imposto de renda diretamente no meu formulário de declaração ou é necessária uma declaração da decisão judicial prévia? Bom, Nicolau, nesse caso vai ser necessário você procurar se você, por exemplo, é uma pessoa aposentada ou pensionista, é necessário fazer, então, um laudo junto ao INSS, levar toda essa documentação, certo? E não é uma autodeclaração, porque o seu informe de rendimentos que a sua fonte pagadora lhe entregou deve ser copiado na sua declaração. Então, é a sua fonte pagadora que deve tomar essa atitude de alocar a sua renda como um rendimento isento. Não basta eu declarar na minha declaração de imposto de renda, porque eu vou cair em malha fina. A Receita Federal ela vai cruzar os dados da fonte pagadora, seja de aposentadoria, pensão ou mesmo de um trabalho assalariado, em relação à sua declaração. Vai cruzar os dois e tu vais cair em malha. Então, é importante procurar o INSS, ter um laudo, o INSS vai informar, então, a fonte pagadora e aí, então, você vai ser, aí sim, considerado isento. O fato de ter câncer poderá os rendimentos, sim, de pensão e aposentadoria ser isento. Muito obrigada, então, Vanir. Bom, e para relembrar um pouco mais, então, o telespectador, né, quem é que está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda esse ano?
Bom, não mudou muito em relação ao ano anterior. Infelizmente, gostaríamos, não é, de dizer que mudou, mas não mudou. Então, está obrigado quem recebeu mais rendimento tributável, aí vale salário, aposentadoria, aluguéis, o próprio autônomo, que a gente comentou aqui, né, acima de 28.560, vai ter que, no ano, vai ter que declarar. Quem teve rendimentos isentos, caderneta de poupança, ou rendimento tributável, rendimento, então, de aplicações financeiras, uma doação, uma herança recebida acima de 40 mil, está obrigado, não vai ter que pagar imposto, mas tem que declarar. Quem teve ganho de capital na venda de algum imóvel, tanto pedindo a isenção por aplicar na compra de outro, quanto um ganho isento, tem que fazer entrega da declaração. Ações, então, quem vendeu mais de 40 mil reais no ano passado e teve ganho em ações na Bolsa, tem que fazer entrega. Atividade rural acima de 142.800, posse ou propriedade de bens e direitos acima de 300 mil reais, aí o detalhe, não é o valor de mercado, é o quanto que a pessoa pagou. Por exemplo, um apartamento, paguei 100 mil, ele vale 500. Tem que declarar? Não, porque ele vale 100 mil. Né? Passou a condição de residente no Brasil, e aqui ficou até 31 de dezembro, são todas situações que tornam a pessoa obrigada a fazer a entrega da declaração. Mais uma pergunta aqui, Evanir. E MEI, quem faturou 30 mil, precisa declarar? Até 30 mil? Não. O MEI, o fato de ter faturado 30 mil, foi a pessoa jurídica do MEI que declarou. A pessoa física, que é o dono daquela empresa, é outro cálculo. O MEI, pessoa jurídica, ele tem que fazer a sua declaração do MEI. A pessoa física, dona do MEI, esta tem que ver quanto que ela teve de renda no ano. No caso, 30 mil, 32% de 30 mil é 9.600. Esse é o rendimento isento dele. E mais 1.212 vezes 12, que é o salário mínimo, como rendimento tributável. Nesse caso, ele não está obrigado. Temos mais uns 3 minutinhos de programa, então eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui. É possível parcelar em até quantas vezes o valor do imposto devido? E quando começam as restituições, elas têm correção? Telespectador não identifica. Certo. Bom, é possível parcelar o valor do imposto devido em até 8 cotas. Então, a primeira cota começa no dia 31 de maio e vai até o final de dezembro. Então, o contribuinte tem imposto a pagar, valor mínimo de cada cota aí, R$50, tá? Então, é o valor mínimo, mas pode parcelar em até 8 vezes. A restituição começa em 31 de maio, desde que a pessoa entregue até 10 de maio, ela poderá restituir até 31 de maio. Então, quem declarar antes, recebe antes. Quem declara antes, recebe antes. É uma das regras também. Então, maio, e são 5 cotas de restituição. Então, começa em maio e vai até setembro. E é atualizado pela Selic, tanto a restituição quanto o pagamento. As demais perguntas enviadas aqui serão respondidas pelo Evanir logo após o término do programa. Muito obrigada. Esse tema foi de extrema importância. Muito obrigada mesmo. As ordens sempre. Venho agradecer a você de casa e também lembrar que o Papo Certo é reprisado às 7h30 da manhã aqui na Ubra TV. E também desejar as boas-vindas para o Magalhães, que estava de férias, e está retornando hoje nosso cameraman aqui. O Maga voltou, oba! Chegamos ao final do programa, na segunda-feira às 20 horas, estamos de volta. Estará conosco o Dr. Felipe Merino e falaremos sobre trabalho escravo no Brasil. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.